Olá, queridos. Eu sou o pastor Danilo Moreira e se você segue aí, segue esse perfil, segue aqui no Facebook, no YouTube, quero que você se inscreva, você deixa o like, deixa um comentário sobre esta palavra aí. Não saia do vídeo não, que eu tenho uma palavra muito poderosa para trazer para você agora sobre essa questão aí, né? Será se a pessoa que tira a vida, ela tem salvação? Será? Porque a Bíblia diz: não matarás. A Bíblia não fala de suicídio, mas fala de não matar. Então o suicídio é tirar a própria vida. Eu vou tirar essa palavra suicídio porque dá problema aqui. Então eu vou falar tirar a vida. Então a pessoa que tira a própria vida, ela está cometendo, né, esse ato que a Bíblia diz, está matando. Então, né, o assassino não tem, a não ser que ele se arrependa. Então é algo muito complexo, assim, né, muito complicado. Mas a Bíblia diz, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, né? Pela graça sois salvos, então nós somos salvos pela graça. E nem é pelas obras, a Bíblia diz lá, nem é pelas obras, né? Então nós somos salvos pela graça do Senhor. O que é a graça? A graça é Ele ter morrido por nós, ter dado a vida por nós. Por quê? Porque Ele já comprou, Ele já pagou. Então qual é o requisito para ser salvo? Primeira coisa, acreditar em Jesus. O que a Bíblia diz lá em Isaías? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira coisa, depois da graça, é nós termos fé em Jesus. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Nós temos que ter a fé nele para ser salvo. Então, a jovem lá que tirou a vida, ela tinha essa fé em Jesus. Tinha essa fé. Então a Bíblia diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Então o salário do pecado é a morte. Só que aqui está falando, gente, da morte eterna. Da morte eterna. Porque o salário de uma vida de pecado, de uma vida de iniquidade, é a morte eterna. Porque a Bíblia fala da morte eterna. Viver no inferno, a eternidade. Então a preocupação do Senhor é com isso, né? Então a Bíblia diz, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibas quem tem a vida eterna. Então quem é a pessoa que tem a vida eterna? É aquela pessoa que crê no Filho de Deus, que tem o Filho de Deus, que aceitou o Filho de Deus, né? Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Está escrito, 1 João 5, 11 e 13. Quem não tem o Filho do homem não tem a vida eterna. Então, gente, a salvação é um mistério muito grande. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna depende de você também ter um relacionamento com o Filho de Deus, conhecer Ele de verdade, saber quem Ele é, né? Independente de qualquer coisa que venha acontecer aqui nessa terra, nós temos que crer no Filho de Deus, saber que Ele é que guia nossas vidas. Então nós não temos, gente, um ponto muito importante aqui,
é que nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Só quem tem direito é o Senhor, porque a vida eterna pertence a Ele. Se nós estamos com Ele aqui, acreditando nele, então nós não temos que ter esse orgulho de achar que eu vou interromper a minha vida aqui já para ir para lá logo. Possa que a pessoa perca essa vida eterna, gente. E Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, busquem a glória, a sua glória. Então Ele dará a vida eterna para as pessoas que persistem, gente. Isso é Romanos 2,7. Ele dará a vida eterna para aqueles que persistem em fazer o bem e busquem a glória, a sua glória, a imortalidade. O que é a imortalidade? É a vida eterna, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, quem ressuscita, gente, ressuscita em corpo, ressuscita no corpo, um corpo incorruptível, que fala em 1 Coríntios, capítulo 15, ali fala de que essa carne, corpo mortal, se revestirá da imortalidade. Então a morte não existirá mais para nós. Tragada foi a morte pela vitória. Então a graça do Senhor vem nos trazer a vida eterna. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então a palavra de vida eterna, gente, está com o Senhor. E por último aqui, para não ficar muito longo o vídeo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entram. Então não tem que me dar orgulho de tirar a minha vida, não, gente. Eu não tenho que me dar orgulho de tirar a minha vida, Não, eu tenho que entender que a porta, ela é porta estreita, caminho apertado. Está dizendo que a vida aqui é um aperto. Está dizendo que a vida aqui não é fácil, a vida aqui é difícil, a vida aqui é sofrimento, tem muito sofrimento aqui. Muito sofrimento mesmo. Mas o que é que acontece? Lá, depois, não vai ter mais nada de sofrimento. Então, quero pedir a você que envie esse vídeo para alguém, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus.